Vamos falar de nível técnico? Traz o Real Madrid pra jogar a Série B aqui. Eu afirmo com vocês que ele não ganha. Com a primeira rodada dos brasileiros no Mundial de Clubes, será que o Carlos Alberto tinha razão? E aí fica aquela dúvida, será que realmente todos os times europeus que a gente acha que vai amassar, se a gente se jogasse aqui, ia ganhar de todos os times, será que realmente todos eles são muito acima do que a gente tem aqui? Se você for comparar e que o Flamengo diz que é a maior torcida mundial, não era pra ter só isso de torcida, né? E fala, palestra! Bom, agora que todos os times brasileiros já estrearam no Mundial de Clubes, eu vou trazer aqui um pouco dos números da torcida, do público, com destaque para a torcida do Palmeiras, dando show nessa primeira rodada. Também vou trazer quanto cada time ganhou com esse primeiro jogo aí no Mundial. Também alguns números que a FIFA divulgou até o momento desse campeonato. E também o presidente de uma liga europeia que quer o fim do campeonato e que, segundo ele, não terá segunda parte. Se você é novo aqui no canal, se inscreve e deixa o like. Ou se você preferir, assiste o vídeo por completo e depois no final, se você gostar, você deixa o like com sua inscrição, tá certo? Então bora pro vídeo. O destaque para o público entre os jogos brasileiros no Mundial de Clubes. No jogo entre Palmeiras e Porto, teve mais de 46 mil pessoas no estádio MetLife Stadium. O mesmo estádio que o Fluminense jogou hoje contra o Borussia, que levou mais de 34 mil pessoas. Então, na sequência, o jogo do Palmeiras teve mais público, segundo foi do Fluminense, e o próximo é o Botafogo, com mais de 30 mil pessoas, que enfrentou o Seattle no Lumen Field, e o Flamengo levou mais de 25 mil pessoas no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. Então, aqui tem alguns números que a gente pode levar em conta que o Palmeiras está dando um show de bola, porque segundo informações de quem viu o jogo em loco, quem viu do estádio, aproximadamente uns 85% da torcida no estádio era palmeirense. Então, vamos aí fazer uma conta aí que 85% desses 46 mil eram palmeirenses, né? Então é um número bem expressivo. E se a gente for comparar aí com o Flamengo, se diz que é a maior torcida do Brasil, e se diz até a maior torcida do mundo, mesmo que o jogo deles foi um jogo contra um time menor, né? Vamos dizer assim, de expressão mundial. Mas também, se você for comparar, o Botafogo também pegou um time que tem menor expressão mundial, Seattle, e colocou mais pessoas. A diferença também, se a gente for levar em conta, o Seattle estava jogando em casa, né? O estádio que o Botafogo jogou era o estádio do Seattle, mas mesmo assim, se você for comparar e que o Flamengo diz que é a maior torcida mundial, não era para ter só isso de torcida, né? Outro destaque aqui que a gente chama muita atenção é que a grande maioria dos torcedores que não torce para o Fluminense acreditava, sim, no Borussia que ia ser melhor do que o Fluminense. E não foi o que aconteceu, assim como no jogo do Palmeiras e Porto, que, por coincidência ou não, foi no mesmo estádio. O Palmeiras jogou melhor do que o Porto e não ganhou. Por algum detalhe e um pouquinho de competência, né, que chegou a criar muitas oportunidades, mas ali na reta final, tanto no passe final como na finalização, perdeu chances claríssimas. Teve até aquele lance no final do primeiro tempo, que era para ter sido gol, e chutaram no meio do gol, o goleiro foi muito bem também. Então, Palmeiras e Fluminense jogou mais do que o time europeu. E aí fica aquela dúvida, será que realmente todos os times europeus que a gente acha que vai amassar, se a gente se jogasse aqui, ia ganhar de todos os times, será que realmente todos eles são muito acima do que a gente tem aqui? Lógico que se você for contar Real Madrid, PSG, Barcelona, o Bayern de Munique também, tem alguns times assim que são bem fora da curva, né? Mas pelo que tá aparentando ser aqui, tem jogo, né? Então esse campeonato é muito interessante pela questão de que você vai poder ver mais desses jogos. Até o final aí dessa primeira fase pode ter muita surpresa. E é interessante que nas próximas fases também a gente vai poder enfrentar esses times mais fortes ainda. Dependendo da posição que o Palmeiras passar, ele pode pegar logo de cara o PSG. Aí, creio eu, com toda a minha torcida palmeirense, mas eu acho que é muito complicado. O PSG joga muita bola e realmente ele tá bem acima do que Porto e Borussia, né? Contra o Porto a gente fez um bom jogo, um ótimo jogo. Tanto que foi destaque na Europa, encantou muitos jornalistas europeus. E agora a gente deixou aí, nessa primeira rodada, uma boa impressão, né? O Palmeiras e o Fluminense jogando contra esses times grandes aí. O Flamengo, segundo a própria torcida ali, jogou pro gasto, ganhou, garantiu os 3 pontos, mas não foi tudo aquilo que se esperava. O Botafogo também começou meio que enroscado ali, meio que dificuldade para poder se soltar no jogo. Abriu 2-0 e no final quase que tomou um empate no último lance do jogo. Mas, de toda forma, é que é aquela questão de uma Copa, né? A gente não pode só contar desempenho, tem que contar os 3 pontos. Então, jogaram menos, mas ganhou 3 pontos para o saldo. Dentro disso, né, quanto que cada time ganhou com essa primeira rodada? Então, esses são os valores que cada time aí recebeu nessa primeira rodada. O Flamengo e o Botafogo, que ganharam, vai receber cerca de 11 milhões de reais com a vitória. E o Palmeiras e o Fluminense, 5 milhões de reais com o empate. Então, para quem é torcida dos rivais aí, que não tá participando do campeonato, diz que vai só passear. É passeando e ganhando dinheiro, né? Enquanto os outros times aí estão no sofazinho, assistindo pela TV, secando, querendo ou não. A gente tá, além de divulgar a marca, é importante a gente estar participando sempre desses campeonatos aí.
e também fazendo dinheiro, né? Porque o negócio hoje, o futebol, não é só dentro de campo, ganha também fora de campo. Porque você tendo dinheiro, você tendo uma marca forte, você consegue bons contratos, você consegue vender bem os jogadores. Com certeza, com essa Copa do Mundo aí, vão ter proposta para jogadores que talvez, se não tivesse participado do Mundial, não teria essa expressão aí para outros times de fora. Como eu trouxe aqui anteriormente, o empate dá $1 milhão, né? Então, mais ou menos R$5 milhões. E a vitória dá $2 milhões. Então, é importante ganhar também, além dos 3 pontos, para garantir uma parte financeira também. Do que você viu dessa primeira rodada e também dos outros grupos aí que pode dar o cruzamento da próxima fase com os brasileiros, qual time você acha que pode ir mais longe? Lógico que aqui a gente tem a torcida pelo Palmeiras. Eu creio que o Palmeiras tem boas chances sim, dependendo de quem venha na próxima fase. A gente classificar em primeiro e escapar do PSG, a gente tem boas chances sim de passar para a próxima fase, e aí é jogo a jogo. E deixe seu comentário aqui, porque a gente pode sim ter muita surpresa. Para mim, eu vou ser bem sincero, o Fluminense hoje foi surpresa. Não esperava que seria superior ao Borussia, mesmo que o Borussia não seja de primeira prateleira na Europa, mas sempre tá ali disputando bem na Champions League ali, alguns jogos, alguns anos, né? Outros nem tantos, mas na Alemanha também sempre ele tá entre os primeiros colocados. A FIFA também divulgou alguns números do campeonato até o momento, então mais de 340 mil pessoas já compareceram à Copa do Mundo de Clubes, quase 1,5 milhão de ingressos já foram vendidos para fãs de mais de 130 países, com 4 dos 5 jogos mais vendidos ainda por vir. A FIFA também doará $1 de cada ingresso do torneio vendido ao Fundo de Educação Cidadã Global da FIFA. É um campeonato que está sendo muito interessante, eu só creio que se fosse no outro país aí, sul-americano, acho que seria muito maior a sensação do entorno, né? Eu vi um vídeo, eu não sei agora se era do Cartoloco, algum desses influencers, e onde ele mostrava no horário de jogo do Palmeiras, um estádio, um bar que era voltado para o esporte, tinha mais de 6 televisões ligadas e ninguém estava mostrando ali futebol. Então mostrava beisebol, mostrava outros esportes que eu não vou lembrar agora de cabeça, mas ninguém estava com o clima do futebol. Então dentro dos estádios sim, tá tendo muita movimentação, apesar que a FIFA tá fazendo aquele movimento lá de reduzir preços para poder lotar o estádio. No próprio jogo do Inter Miami, na estreia, teve informações aí que fizeram promoções ali de ingressos a $2 para poder encher o estádio. Teve parceria com crianças de escola e tudo mais. Então, talvez eles erraram o país, né? O país, se fosse sul-americano aqui, Brasil, Argentina, Uruguai, México, com certeza o clima, o entorno do jogo, o estádio, a cidade, o país inteiro, seria bem diferente, né? Agora, não sei na questão financeira. Segundo a FIFA aqui, parece que eles estão gostando dos números, mas também eles não vão falar que foi ruim, porque, querendo ou não, esse campeonato é uma medalha pro Infantino, né? O presidente da FIFA, e ele quer ser o pai da criança, né? Imagina se esse campeonato aqui pega mesmo e depois que ele sair de lá, sempre vão lembrar quem foi que trouxe esse campeonato, que era uma proposta dele desde que ele chegou na FIFA lá, no primeiro ano de mandato. Então ele fez essa proposta, os clubes europeus ali, teve até um sindicato lá que quis ir contra e tudo mais, mas enfim, eles entraram e os clubes também aderiram, né? Porque querendo ou não, tem um dinheiro interessante lá pra eles também. Os valores são diferentes dos valores dos brasileiros, né? Então, assim como é bom pro brasileiro, é bom pra eles também. Eles não vão entrar no campeonato também que não tenha benefício financeiro, né? E bem nessa linha de crítica, o presidente da La Liga condenou a Copa do Mundo de Clubes e, segundo ele quer garantir que não haja mais. Javier Tebas não vê benefício na disputa da competição e acredita que a FIFA deveria retomar o modelo antigo para diminuir o calendário. Lembrando que o presidente da La Liga é o mesmo que não condenou, né, as atitudes racistas lá que fizeram com o Vini Júnior lá na Espanha. Então é o mesmo presidente aí. Ele quer o fim do campeonato, da Copa do Mundo de Clubes. E pelo que eu sei, aí você pode até me corrigir se você tiver mais informação, essa Copa do Mundo não vai eliminar o outro Mundial. É isso? Comenta aqui se eu tô falando besteira. Porque pelo que eu sei, essa Copa do Mundo de Clubes vai ter esse ano e depois só em 2029. Vai seguir a mesma sequência de uma Copa do Mundo de Seleções, né? De 4 em 4 anos. No caso, um ano antes da Copa do Mundo de Seleções vai ser a Copa do Mundo de Clubes. E aí todos os anos vão ter o Mundial de final do ano. Tô certo nisso? Tô falando besteira? Comenta aqui que agora me deu até uma dúvida pelo que eu tinha visto e ia continuar normalmente. Então aqui fala, né, que ele foi um dos primeiros a ser contra a nova Copa do Mundo de Clubes, e aqui tem uma aspas do presidente da La Liga. Eliminando-o, meu objetivo é garantir que não haja mais Copa do Mundo de Clubes, isso está muito claro pra mim, não vi nenhum jogo. Bom, assisti um pouco do Chelsea ontem e pareceu um amistoso de verão. Não vi nenhuma intensidade, só uma correria, pelo menos durante os 25 minutos que eu assisti. Fecha aspas, então, disse o Javier Tebas. Então ele quer analisar o campeonato mundial, a Copa do Mundo de Clubes, né? Por 25 minutos que ele assistiu de um jogo. Então beleza.
E aqui mais abaixo ele fala: não há datas, não há necessidade de outra competição que transfira dinheiro para um setor de clubes e jogadores e venha de algum lugar. Não há mais dinheiro aqui. Temos que manter o ecossistema e eliminá-lo, seguir como era antes, afirmou Tebas. E agora é a mania do europeu reclamar do calendário, né? Sendo que tem times aí que faz metade do que o brasileiro faz. Praticamente agora no meio do ano, Palmeiras e Flamengo, vamos supor, por exemplo, Botafogo, né? Que está jogando todos os campeonatos, jogou mais do que praticamente muitos times da Europa aí no ano inteiro. Então, enquanto a gente faz quase 80 jogos no ano, eles fazem aí 50, 40 jogos na temporada. E aí tem aquela desculpa, agora eles estão, os outros torcedores brasileiros, né, de outros times aí, falando que agora os times europeus estão cansados porque é fim de temporada, eles já estão parados, já estão de férias, mas quando os brasileiros iam lá no Mundial do final do ano, que perdia para os europeus, ninguém nunca falou, né, que a gente ia lá no final de temporada, que estava cansado, que estava já parado, já estava uma semana sem treinar e tudo mais. Só que agora usa esse argumento que não usava na época lá para defender os outros brasileiros. Então, é interessante como que muda, né, a interpretação aí. Então é isso. Comenta aqui, você acha que esse campeonato, a Copa do Mundo de Clubes, ela vai pegar? Você tá gostando até o momento? Eu particularmente tô gostando. Como eu falei, é um campeonato interessante que a gente pode ver esse duelo. Onde que a gente ia pensar em ver um Fluminense enfrentar um Borussia? Eu acho que é até mais improvável da gente pensar do que um Palmeiras e Porto, que talvez poderia ali. Já que o Porto, por alguns anos, já foi muito bem na Champions League. O Palmeiras também sempre participando de Libertadores. Já o Fluminense foi campeão agora, né? Então, era um pouco mais improvável da gente pensar, pelo menos na minha visão, de enfrentar aí o Borussia. Então comenta aqui, o que você tá achando dessa Copa do Mundo de Clubes? Tá gostando? Você acha que veio pra ficar? E também o que você achou de ter jogado esse campeonato lá pros Estados Unidos, né? Que a gente sabe que é difícil de chegar, tem visto, tem a complicação lá de imigração, tem brasileiros, né, que estão lá com os vistos meio que daquele jeito, né, que não quer nem sair pra trabalhar. Então, teve um caso que ontem eu vi na Rádio Bandeirantes, de uma brasileira que comprou ingresso, mas com medo de participar do evento e ter algum órgão do governo lá que tá pegando imigrante ilegal, de deportar, ela pegou e vendeu o ingresso. Então, tem esse medo também, a questão política, tá tendo muito protesto lá pelo país, então tá meio complicado. Deixa seu comentário aqui, eu quero saber da sua opinião também. Deixa seu like, agora é o momento. Se inscreve no canal se você gostou. Se você não gostou, deixa o dislike e comenta por que não gostou, pra gente poder melhorar no próximo vídeo, beleza? Compartilhe o vídeo se possível. Se você der um like pelo celular, vai aparecer Hypar do lado, você clica ali que também ajuda no engajamento. E o YouTube entende que você gosta desse tipo de conteúdo sobre o Palmeiras e vai te recomendar o nosso próximo vídeo também, beleza? Então eu te espero no próximo vídeo. Reformando a lealdade padrão, sabe ser